Olá, gente. Mais uma vez começando um podcast do G12. E hoje, como convidados, nós temos o Hernani, do Acesse o Condomínio, e o Saulo, da Porter. Nós vamos bater um papo aqui sobre os sistemas, sobre como é que As funciona, plataformas, né? as plataformas que o Acesse Ferramentas. disponibiliza hoje. E a gente já vai começar você me dizendo como é que está, como é que nasceu o Acesse, né, o histórico, né? Eu sou o Wagner, sou do escritório Monte Cavalcante, né, de advocacia, e mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para bater um papo, falar É um bate-papo. sobre esses assuntos pertinentes aí aos condomínios. Prazer estar participando novamente aqui desse podcast do G12. E a ideia realmente é a gente tentar levar para o público, né, condominial informações relevantes. E o tema desse podcast de hoje é voltado para a área de tecnologia em cima das transações financeiras. E aí tem Wagner, tem Saulo aí da Porter trabalhando aí no segmento condominial. Então vai ser, eu acredito, que um conteúdo rico para quem está acompanhando aí o mercado condominial. Então, como surgiu o Acesse ao Condomínio, né? O produto Acesse ao Condomínio? Mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, nós somos empresa de desenvolvimento de sistemas e um condomínio, que inclusive até hoje é cliente do Acesse ao Condomínio, eles nos convidaram a participar de uma reunião, porque um dos membros da gestão do condomínio, ele trabalhava, e na verdade trabalha ainda, em uma empresa que nós prestávamos serviços, né, nessa parte de desenvolvimento de sistemas financeiros, uma cooperativa. E aí ele achou interessante porque a gente já tinha um núcleo financeiro praticamente pronto, logicamente em outro segmento. Mas ele chamou e disse, vamos lá reunir no condomínio, a gente está com uma dificuldade muito grande de ter esse controle financeiro. E eu acredito que se vocês fizerem algumas adaptações no núcleo que vocês já têm, dá para rodar lá no condomínio, que é o Jardim Europa, lá no Antares, cliente do Acesse até hoje. E aí tivemos a reunião com a gestão, lá é a associação, né? Então presidente, vice-presidente e o pessoal lá do conselho, e mostramos, né, antes dessa reunião, fizemos um esqueleto mais ou menos do que seria desenvolvido ou seria adaptado para o segmento condominial. E aí, um ano depois, né, então ele foi aprovado lá no Jardim Europa, a gente só pensando no Jardim Europa. Não, vamos implementar no Jardim Europa. Não estava pensando em escalar para outros condomínios. Pensando, no caso, em atender a necessidade do condomínio no momento. No momento, isso. Até então a gente não visualizava o segmento condominial. E aí apresentamos, foi aprovado e a gente começou a adaptar o núcleo que a gente tinha financeiro para a área condominial. Show de bola. E aí, acredito que um ano depois dessas adaptações, a gente conseguiu fazer a implantação e começou a fazer os ajustes. E começou a chamar a atenção, porque a gente já também colocou algumas funcionalidades que outros condomínios não tinham, né, tecnologia nova, enfim, e chamou a atenção de outros condomínios. E aí teve um segundo condomínio, que foi o Terrazos, que disse, rapaz, achei interessante, eu vi lá o funcionamento no Jardim Europa e, rapaz, acho que funciona também lá no Terrazos. Vamos lá fazer uma apresentação? E aí começou a evoluir, né? E na época, os sistemas financeiros direcionados para condomínios, eles eram o que a gente chama, aí é uma linguagem mais técnica, era cliente-servidor, né, na época. Unidirecional, né? Que é o quê? A maioria deles tinha uma máquina na estrutura, né, na administradora, e as informações elas ficavam ali na administradora. As informações não chegavam até os moradores, não chegavam até a gestão do condomínio. Então era uma informação centralizada lá
e só tinha acesso quem tivesse dentro da administradora. E a forma que nós estruturamos o acesso ao condomínio desde o início dessa adaptação foi multicamada, que a gente chama, ou seja, já voltado para a web, para a internet. E essas informações que estavam estocadas na administradora começou a ficar compartilhada, porque a gente levava, logicamente, com visões, né, com permissões. Então, a visão do morador é diferente da visão do gestor. Então, a visão mais enxuta do morador, mais objetiva, o que é que o morador ele precisa visualizar a nível de informações aí para ele dentro do condomínio. Então, a gente criou essas visões e começou a compartilhar essas informações de forma segura através da internet, mostrando a saúde financeira do condomínio para os moradores. E aí começou. Né? E é importante porque o cliente, entre aspas, final do condomínio é o morador, né? Isso. Então, é ele que precisa ter acesso à informação e, com certeza, isso foi um diferencial, né? Para o produto. Isso é uma coisa que, antigamente, os condôminos nem pensavam em ter, né? Na verdade, eles não se interessavam em saber dessas informações do condomínio, né? E a partir do momento que você vai compartilhando isso, você vai trazendo mais informações da gestão do condomínio para o cliente. Trazendo transparência, né? E trazendo a transparência, consequentemente, para que ele entenda o que está acontecendo, saiba como está o fluxo de caixa do condomínio, enfim. Né? Isso realmente é bem interessante. E há 10, 12 anos atrás, que foi no surgimento do acesso ao condomínio, não tinha essa visão. Então, está tudo funcionando, está dando para pagar as contas aqui, então está tudo bem, tudo legal, está tudo bem. Mas quando a gente começa a mostrar, né, uma prestação de contas mais estruturada, online, mais organizada, os comprovantes, uma reserva de uma área comum, ele podendo fazer através do aplicativo, sem burocracia, começando a automatizar algumas rotinas, aí sim, né, e muda o cenário, o pessoal já começa a questionar mais, porque ele tem conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente começa, né, a analisar mais. Buscar informação, né? Isso. Então, a gente começou a crescer. E aí veio também a integração, principalmente com as cooperativas, focado em reduzir os custos das tarifas bancárias. E aí fechamos parcerias, né, com o Sicoob e Sicredi, onde eles não visualizavam também condomínios na época, né, há uns 5, 6 anos atrás, eles não visualizavam o mercado condominial cooperativo. E aí eles começaram a enxergar, né, começaram a ter outros olhos para esse segmento. E aí fechamos essa parceria, a gente já tinha uma carteira legal de condomínios aqui em Maceió. E aí com essa parceria, Sicoob e Sicredi, aí a plataforma cresceu ainda mais. E aí hoje nós temos mais de 1.000 condomínios aqui em Maceió, né? A maior plataforma financeira local. Né? Muito bem. Muito bem. E Hernani, me explica, qual foi a reação do mercado de administradoras, por exemplo, com essa inovação? Assim, qual foi a reação deles? Foi de bater de frente, foi de contestar, ou foram tranquilos? Perfeito. Teve, vamos dizer assim, uma dificuldade, né, em a gente entrar nas administradoras, porque a gente precisava entrar também na administradora, porque a administradora é que usa, né, alimenta as informações, que a ideia é o quê? A administradora alimenta a plataforma e essas informações que são alimentadas são compartilhadas para a gestão e para os moradores. Então, a gente tinha que fechar parceria, tinha que fechar contrato também com as administradoras. A gente começou fechando contrato diretamente com o condomínio, mas 80%, 90% dos condomínios tinham administradoras. Então, a gente só ia atingir um público de 10%, que tem gestão própria. Né? Então, a gente começou também a fazer visitas. E aí a maior dificuldade foi primeiro, mostrar que a plataforma estava completa e que realmente atendia do início do processo financeiro até o fim, que é a prestação de contas, tudo fechadinho, né, a geração dos boletos, enfim. Então, a primeira dificuldade foi realmente mostrar para eles esse processo que estava completo dentro da nossa plataforma. Uma outra dificuldade foi migração. Então, e as informações que eu estou lá na minha base, como é que vai chegar até a base de vocês? E aí teve um administrador, nós visitamos
várias administradoras. E, assim, muitas disseram, olha, não é o momento agora, vamos aguardar mais um pouco. Mas teve uma que disse, rapaz, eu vou abraçar esse projeto aí. E aí ela realmente, né, essa administradora foi lá e disse, ó, vamos aqui, a gente vai ajustar, a gente sabe que o processo de vocês está completo do início ao fim, mas tem algumas coisas que vocês precisam melhorar. Algumas coisas pontuais que é natural, né, de todo o sistema. E, consequentemente, automatizando os processos, né, que aí você reduz custo operacional, você simplifica muita coisa, né, você consegue agilizar o trabalho da administradora também, né, com o condomínio. Isso. E aí, quando nós entramos realmente dentro do administrador, a gente viu que tinha muita coisa, a complexidade, né? Começou a surgir variáveis, né, que a gente não tinha ainda conhecimento. Né? Nós, como empresa de desenvolvimento de sistema, a gente tem que realmente fazer a entrevista com as pessoas que entendem do processo, né? Para poder a gente pegar, né, todo esse processo e aí tentar mapear e levar para sistema. Para ir adequando de acordo com a necessidade. Isso. Né? E avaliando junto com quem entende do processo. Ó, a gente fez a entrevista, nós fizemos aqui um questionário, temos aqui a resposta, montamos dessa forma aqui. Testa, é isso mesmo? Epa, não, tem alguns ajustes a ser feito aqui. Principalmente, Wagner, parte de negociação, que é a tua área. Então foi um módulo, e ainda é o módulo mais complexo do sistema. Inclusive, é um diferencial do Acesse. Nós lá no escritório trabalhamos com outros sistemas e nenhum deles consegue nos dar uma resposta rápida sobre negociação como o Acesse. Não é porque eu não estou na sua presença aqui não, mas a gente já conversou, né, em off, que é uma coisa simples, né? Todo condomínio que tem um fluxo financeiro grande, que tem muitos serviços, muitas coisas, precisam de uma assessoria jurídica. E essa assessoria ela é remunerada, logicamente. E essa remuneração tem que fazer parte de todo o processo de prestação de contas e tudo mais. E, assim, muitos sistemas grandes de fora do estado, né, sistemas já renomados, não tem um módulo para honorários, por exemplo. Né? Onde você faz a negociação, já inclui os honorários lá, e no final do mês o teu advogado só vai acessar o sistema e puxar lá quanto de honorários entrou naquele mês. E o Acesse, a gente trabalha bastante lá com a ferramenta na maioria dos clientes, e não demora 1 minuto para a gente entrar lá no sistema e fazer. E isso é muito importante. Né? Isso agiliza o processo, né? Reduz tempo, reduz custo. Isso aí realmente vocês terem ideia, tem um sistema de fora do estado que alguns condomínios na parte alta utilizavam, até porque eles estão migrando, os condomínios estão migrando para outros sistemas, que eu acredito até que eles tenham... Dá alguns aí para a gente também. Vão falar com vocês. Que a gente tinha que fazer esse trabalho manual, cara. A gente tinha que puxar o relatório de pagamentos. Imagina o trabalho, né? Fazer pois isso. E assim, se fosse um condomínio, né, tudo bem, entre aspas, mas eram 15 condomínios. Então a gente demandava aí 1 semana para fazer esse relatório. E além disso, quem recebia o relatório da gente, que já era extraído desse sistema, tinha que fazer a conferência também manual. Então, imagine, né, Imagina o trabalho no mundo da informação, você está tendo que fazer planilha no Excel, porque o sistema, né, não apresenta essa solução. Essa dificuldade você fala com 15 condomínios, né? Imagina a administradora com 100 condomínios. Pois é. Quanto de pessoal precisa, né? E a probabilidade de erro é muito maior também, né? Exatamente. Aproveitando essa discussão sobre administradoras, gestões próprias, e falando especificamente sobre prestação de contas, que eu sei que é um trabalho que o Acesse faz de melhoria, né, constante. Qual é a maior dificuldade das empresas, né, das administradoras e dos condomínios que têm gestão própria nessa questão da prestação de contas? A gente percebe bastante a dificuldade no contas a pagar, nas despesas do condomínio. Então, o sistema financeiro para condomínios, eu costumo dizer que é uma linha de montagem. Então, tem um núcleo ali, aquele núcleo, praticamente a maioria das plataformas, dos sistemas, utilizam naquele molde. Então, a gente tem o contas a receber, tem o contas a pagar, faz a conciliação para poder chegar no fechamento aí da prestação de contas.
O contas a receber, ele é o módulo mais automatizado do sistema. Por quê? Você já praticamente parametriza toda a plataforma, né, cadastros proprietários, o valor da taxa, tal, então já deixa tudo pré-configurado. E aí você só vai chegar lá e gerar os boletos informando o vencimento. E aí a plataforma já vai gerar os boletos de forma automática, já vai registrar, né, já vai deixar aquele boleto pronto, já envia para os moradores já enxergam aquele boleto, né, já com o boleto com o Pix dentro do aplicativo, WhatsApp, enfim. E quando ele efetua o pagamento, a própria instituição financeira integrada com a plataforma já dá baixa de forma automatizada também. Então é um módulo mais automatizado, então não tem tanto trabalho nesse fechamento da prestação de contas. Então qual é a maior dificuldade? O contas a pagar. É um módulo que é mais manual nas tem plataformas. Tem que lançar conta, conta né? a conta. Cada conta é um fornecedor diferente, Isso, um valor diferente. Um CNPJ diferente, Sim. né? Isso. E, assim, tem a dificuldade, né, do cadastro, o trabalho de você fazer esse cadastro manual, e tem também a dificuldade da gestão do condomínio em pagar a conta e enviar esses comprovantes para a administradora. Então, esquece de mandar um comprovante. Aí Já teve caso até de destituição de síndico por conta disso. O cara pagou a conta certa, pagou as contas certas e, por assim, dia a dia, na correria, o cara esqueceu de mandar, aí alguém lá viu na prestação que estava faltando, porque a administradora precisava prestar contas e, enfim, o cara acabou destituído por uma coisa, né, por um esquecimento, digamos assim. Isso. E aí quando você vai fechar o balancete, fechou o balancete, faltando uma conta, aquele balancete ele não está 100% correto. Sim. Aí você já apresenta para os moradores, está aqui a prestação de contas. Aí quando você vai ver lá na conciliação bancária, está diferente. Está diferente, porque a movimentação da conta bancária está diferente da movimentação que foi apresentado lá no sistema, no balancete. Sim. Aí começa a ter essas divergências aí que gera geralmente uma desconfiança por parte dos moradores em relação ao trabalho do síndico, né, que muitas vezes ele não tem culpa, até por um próprio esquecimento, que é natural. Isso. Né? E aí, essa integração, né, ou essa vinda dos bancos digitais, né, no mercado, então o Banco Central, o Bacen, vem regulamentando, então tem todo um pré-requisito para que um banco digital realmente comece a operar no Brasil. Não é fácil e também não é barato. Né? A gente vê muito, tem boletos fraudados, tem fraude no Pix, mas geralmente é banco digital porque não tem segurança. Tem segurança. Isso não só ocorre em banco digital, isso ocorre em bancos tradicionais também. Mas o fator, assim, a vantagem maior de um banco digital, né, ou uma das vantagens de um banco digital, é que ele entrega para quem é desenvolvedor de plataforma, de sistemas, várias integrações diretas com o Banco Central. E essas funcionalidades que o banco tradicional muitas vezes não entrega, faz com que as operações financeiras dentro da plataforma fiquem mais automatizadas e fiquem mais transparentes. E, consequentemente, mais baratas. Mais barata, porque o operacional de um banco digital ela é bem inferior a um banco tradicional. Então, se você for olhar aqui em Maceió, né, quantas agências tem do banco A tradicional, né? A, B e C. Então, são várias agências, 10, 15 agências. Aí tem estrutura de energia, tem local, pessoal. Então, o custo operacional de um banco tradicional é maior do que um banco digital. Mas a gente sabe que as operações virtuais, ela está aí, aplicativo. Né? Então, raramente você vai precisar ir até uma agência física. Exatamente. Nessa questão de bancos digitais, né, hoje a gente tem aí uma gama boa de bancos bons e muitos síndicos, quando a gente conversa, né, nos bastidores, bate um papo, informam, eu nunca precisei ir na minha agência, até falando de bancos tradicionais, porque hoje tudo é virtual, tudo você resolve pelo aplicativo, até conversar com o gerente. Então, essa questão de bancos virtuais, né, a gestão financeira digital está aí, né, para ser usada
Porque com certeza vai facilitar a vida de todo mundo. Né? Já facilita. Isso. Né? Sem contar que é um concorrente para os bancos também, termina forçando os bancos normais a reduzir tarifa, a entrar na concorrência. O próprio Itaú já criou o banco digital dele, né, que é o ITA. Sim, então já está se movimentando porque sabe que é tá algo que não tem mercado, como... né? Está perdendo mercado, é algo que não tem como voltar atrás. Então, exatamente. essa gama de integração que um banco digital disponibiliza para quem desenvolve software, ela facilita e automatiza as rotinas financeiras para o condomínio. E aí essa dificuldade no fechamento da prestação de contas, principalmente no contas a pagar, nessa integração, praticamente não precisa fazer a digitalização, né? Digitar essa informação de forma manual na plataforma. Por quê? Vamos dizer assim que o síndico recebeu aquele pagamento. Ele pode, através do aplicativo, escanear o QR Code ou escanear o código de barras dentro do aplicativo da plataforma e automaticamente já é lançado no sistema em transações. Se precisar, geralmente os condomínios eles têm, né, no seu regimento que mais de uma pessoa precisa autorizar aquela transação, né, aquele pagamento, né, um pagamento de uma despesa, de uma BRK, de uma Equatorial, até Pix também, né, precisa ter a autorização de mais de uma pessoa. Então ele faz o primeiro lançamento. Quando ele efetua esse lançamento de forma bem simplificada, né, só escanear lá, ele já busca essas informações do Banco Central, né, da base CIP, que é a base centralizadora, onde tem todas essas informações, já traça a plataforma, já deixa no agendamento. Quem for responsável por autorizar, já recebe um aviso no seu aplicativo. Né? Tem conta aqui para autorizar. Ele só vai selecionar, clicar em autorizar, vai receber um token. Confirma lá, né, qual é a conta. Isso aí já é lançado com o comprovante e com a nota fiscal, ou um recibo, ou uma fatura, já dentro do contas a pagar. Então, essa integração, ela faz com que a montagem do balancete seja em tempo real. Né? Então, o pessoal vai fazendo os pagamentos, vai tendo os recebimentos e o balancete está sendo montado de forma automatizada. E falando nessa integração, quais são os benefícios dos bancos digitais, em específico, né, para esse tipo de integração? Além de entregar essa gama de funcionalidades, né, que a gente chama na linguagem técnica de APIs de integração, a API é uma linguagem técnica de integração entre sistemas, né, com, vamos dizer assim, que a gente está falando de instituição financeira, com a instituição financeira. Então, os bancos digitais entregam uma gama de APIs para a gente fazer essa integração. API de extrato, API de Pix, API de boleto, API de saldo, API de TED, que TED inclusive vai ser descontinuado pelo Bacen. Então, ele entrega várias APIs de integração, onde quem está na gestão financeira da plataforma não precisa acessar vários sistemas para obter informação. Então, não precisa acessar o acesso ao condomínio e o Internet Bank. Né, para poder, vai estar tudo lá. Vai estar tudo dentro do acesso ao condomínio. Não preciso acessar o Internet Bank para puxar um extrato, para ver um saldo, para fazer uma transferência, para fazer um Pix, para pagar um boleto. Não preciso do Internet Bank. Eu tenho o Internet Bank dentro da plataforma. Então, está tudo num lugar só. Que já faz tudo de forma automática, né? Você já tem tudo na mão, sem precisar de uma pessoa para fazer isso. E também você tira a possibilidade de erro também, né? Do humano nessa atividade. Né? Inclusive, ontem no nosso evento lá do G12, teve uma participante, né, uma convidada, que fez a pergunta. Interessante, quando a gente mostrou o condomínio recebendo uma despesa, escaneando o QR Code ou o código de barras, e na próxima tela mostrando os dados daquele boleto, né, o valor do boleto, o vencimento, o beneficiário, o pagador. Ela disse, rapaz, interessante, porque isso aí a gente tem essa visão e vai ter mais de uma pessoa visualizando essas informações por questão de boleto fraudado. Então, essa questão de boleto fraudado E hoje, na correria do dia a dia, né, você paga o boleto e, poxa, será que era mesmo esse boleto para pagar? Você só se atenta depois, né? Exatamente. Muitas vezes. E aí, nesse processo, eu tenho mais de uma pessoa autorizando. Né? Então, visualizando isso aí. A margem de erro diminui bastante. Não que vai eliminar. Então é interessante que antes de você efetuar o pagamento de um boleto, você verifique se realmente, para quem você está pagando,
realmente o beneficiário lá do boleto, né? E aí isso aí facilita muito também, né? Porque aí vai ficar tudo numa mesma plataforma. Otimiza né? demais Otimiza, o tempo, centraliza, né? e essa informação, efetuou o pagamento, aquela informação, se foi efetivada com sucesso ou não, já está chegando na administradora. A administradora já tem essa informação em tempo real. Né? E hoje muitas administradoras deslocam um funcionário ou um setor especificamente só para isso, né? Fazer conciliação bancária, revisão lá se foi pago tudo certinho, né? Se está tudo correto, se está batendo o contas a pagar lá com o extrato bancário. E, cara, é fantástico, viu? Para você ter uma ideia, Saulo e Wagner, é um trabalho imenso que as administradoras têm em somar as tarifas bancárias. Né? Porque cada boleto que o morador efetua o pagamento, existe uma tarifa que o banco cobra. Isso está no extrato. Então, o pessoal da administradora, ou quem é responsável por fazer esse lançamento, né, do contas a pagar, tem que acessar o Internet Bank, gerar o extrato e sair ticando e somando. Muitas vezes tem erro, né? Vai somando. Quase sempre, né? Fora que antigamente, né, hoje o cheque já foi extinto, né? Hoje quase não se usa mais o talão de cheque. Antigamente as administradoras deixavam um malote no condomínio com as contas para que o síndico preenchesse um cheque, para que o office boy fosse ao banco enfrentar uma fila para poder efetuar o pagamento. Veja só. Então, olha quanto processo você terminou. A evolução, né? E aí a plataforma, como está integrada, a plataforma já sabe quanto é o valor da tarifa do boleto. A plataforma vai somar o que está dentro do extrato e já vai lançar de forma automática no contas a pagar. Já vai ter lá despesas com tarifa de boleto. Tantos reais, porque já somou. E isso vai gerar automaticamente a prestação de contas, eu imagino. Exatamente, né? Exatamente. Já então, é menos um trabalho também, né? Porque hoje muitas administradoras ainda têm esse método de somar um por um, colocar lá, imprimir. Né? Ainda tem essa questão do malote, Saulo. Sim. E ainda tem condomínios que faz o cheque, principalmente condomínios antigos, onde a gestão são pessoas com a idade mais avançada. E aí, não quero nada digital, não. Eu quero cheque aqui. Nós tivemos um caso a resolver lá no escritório de um condomínio em que a administradora preenchia o cheque e o síndico, a síndica, no caso, ela só assinava. E na correria, ela pegou determinado cheque lá e assinou. Era um pagamento de R$ 1.500. O cheque estava preenchido com R$ 15.000. Imagine a dor de cabeça. A sorte da síndica e da administradora, que cometeu o erro, né? E não é uma administradora do G12, viu, gente? Só para deixar claro. É que o prestador era uma pessoa muito honesta. E ele recebeu o cheque, chegou a ficar com o cheque em mãos e imediatamente entrou em contato com o condomínio. Na verdade, eles falaram conosco, porque a gente também tinha uma relação próxima. Disse, recebi um cheque e o meu funcionário já está no banco para descontar o cheque. Eu não sei se ele já descontou. O que é que a gente faz? Digo, para tudo. Ligamos lá para o pessoal, né? Ele conseguiu entrar em contato com o funcionário, resolveu devolver o cheque, fez já um cheque certo. Mas olha o transtorno que estava prestes a ser gerado se o camarada tivesse descontado esse cheque. Então, hoje uma plataforma dessa, com certeza não permitiria, né, que isso ocorresse. Elimina isso aí. Tem um condomínio que era dessa forma, né, inclusive empresarial. E sendo que o pessoal da gestão desse empresarial também, com a idade avançada, acostumado lá com cheque. O checão, né? Para encher a mão e tal. E aí, vamos lá, vamos tentar convencer, mostrar o processo para elas, porque elas já tem celular, já deve mexer lá no WhatsApp, já deve ter algum aplicativo de internet bank lá para pelo menos fazer ver o extrato da conta, extrato. Né? Vamos lá, vamos ver como é o perfil aí desse pessoal aí de gestão, né? Era síndico e subsíndico, as duas com a idade avançada. Ainda tem muita gente que resiste, né, à tecnologia. Isso. Que não confia, né? Acha que vai ter um erro. Isso aí, né? Pode ser falso, pode ser fraude, né? Em todos os âmbitos, né? A gente sabe como é que funciona. A gente chegou lá, já vimos que as duas tinham celular, né? Tinha seu smartphone, já melhorou, né? A senhora usa o WhatsApp? Usa. Aplicativo, internet bank, usa.
vamos aqui mostrar o processo, como é que funciona dentro da plataforma. Aí estava também com o pessoal do administrativo financeiro, que faz os lançamentos. Aí a gente levou o computador, fez uma estruturazinha, a gente vai fazer agora uma demonstração. Não tem nada a ver aqui, não é na conta do condomínio, é uma conta fictícia nossa aqui, que a gente vai fazer toda a transação para a senhora ver como é que funciona. Aí, o pessoal do administrativo recebeu um pagamento aqui. Lança aí no sistema. Aí o pessoal lançou. A gente instalou o aplicativo no smartphone das duas. Aí disse, ó, lança aí. Ela lançou. Quando lançou, aí chegou um aviso no smartphone das duas. Ó, tem pagamento a ser aprovado, ser autorizado. Ela, eita, ela disse, clica aí. Ela clicou. Aí ela clicou, abriu o aplicativo e já mostrou lá a conta. Ó. Aí esse boleto aqui já chegou no smartphone da senhora. E agora, o que é que eu faço? Só é clicar aqui e autorizar. Só isso. Não precisa preencher cheque, nada. Ela chegou cá, só isso, recebeu o token, digitou o token, só isso. Já está lá na prestação de contas, isso aí. De onde a senhora estiver, se a senhora estiver viajando, a senhora consegue fazer. Na Europa, a senhora não vai precisar voltar para assinar cheque. Ela, rapaz, isso aí, esse cenário que a gente montou lá, é um cenário, apesar de ser uma conta fictícia, mas é uma conta real. Um a transação acontece, funcionando, né? acontecendo. Isso aqui está acontecendo. Gerou um boleto R$2, R$3 lá, efetuou o pagamento, tudo aí. Rapaz, está aprovado aí a gente mudar o processo. A plataforma já existia no condomínio, o que precisava era mudar esse processo para automatizar e melhorar essa rotina. Né? Fantástico. Fora que, voltando essa questão do cheque, né, muitos condomínios ainda eram assinados pelo síndico e subsíndico. Às vezes o síndico está viajando ou o subsíndico e terminava, inclusive, atrasando contas em condomínios por causa disso também, né? Isso. E você também termina evitando, porque onde você estiver, você consegue assinar e consegue pagar a conta. Hoje todo mundo tem um celular, né, com internet. Isso. Em todo lugar pega um celular, né? Não tem mais aquela barreira de, estou no interior, não tem sinal. Né? Acontecia muito. Falando dessa questão de tecnologia, a gente também já tem conversado, né, bastante nos bastidores, sobre a ferramenta do robô do WhatsApp, o famoso chatbot. Chatbot. Né? Que eu vi em funcionamento na administradora do Valber, na Gesture, e vi também em outros clientes. E achei fantástico. Assim, a gente já é acostumado, né, com essa ferramenta com empresas maiores, e muita gente tem a ilusão de que a minha empresa não tem como ter uma ferramenta. Né? O meu condomínio é pequeno. Eu não vou ter como ter uma ferramenta dessas para implementar aqui, mas é possível, né? Isso. E o que é que essa ferramenta pode ajudar no dia a dia, na automação? Né? Pois é, o chatbot ele já é funcional. Muitas empresas no Brasil, não só no segmento condominial, ou principalmente fora do segmento condominial, utiliza para esse canal de atendimento, né, via WhatsApp. Então, é diálogo entre a empresa e seus clientes. E automatiza muitas rotinas. Né? Então, esse robô ele veio para automatizar, melhorar os processos, principalmente de comunicação no nosso caso, entre o morador, gestão e a administradora. E aí nós conseguimos integrar, criar esse robô, utilizando a plataforma lá da API do WhatsApp, para automatizar algumas rotinas. E aí qual foi a principal rotina que a gente viu que é dor de cabeça? Deixa eu adivinhar. Né? Emissão de boletos. Emissão de boletos. Né? Geralmente tem que ligar para uma pessoa da administradora para entrar lá, puxar o boleto, enviar. Puxar o boleto. Tem gente que fala até com o escritório, estou precisando pagar o boleto, emita aí para mim. Eu digo, não, a gente não tem acesso à emissão de boleto, né? Tem que ser com a administradora. E com o robô, eu imagino isso que automatiza e assim, é um atendimento que não tem uma pessoa, né, se comunicando, humano, né, por trás. Então é realmente o robô que está respondendo, acessando as informações, acessando a base de dados e respondendo as perguntas lá para o morador. Então o que foi que nós criamos? Lá nos murais de aviso dos condomínios tem um QR Code. Esse QR Code ele direciona para um canal do WhatsApp, um número do WhatsApp, seja um número do WhatsApp do condomínio, seja um número do WhatsApp da administradora. E aí, a qualquer momento, a qualquer hora, o morador pode chegar lá, escanear aquele QR Code, entra no canal do WhatsApp da administradora ou do condomínio, e aí vem uma sequência de menus. E um deles é a segunda via de boleto.
Então ele seleciona lá a segunda via de boleto e o robô vai fazendo perguntas. Digita aqui seu CPF, ela digita o CPF, o robô já acessa a base de dados, já verifica qual ou quais condomínios aquele CPF está vinculado. Aí ele mostra a lista de condomínios. Ele seleciona o condomínio, ele mostra as unidades ou as unidades que aquele CPF tem atrelado naquele condomínio. Ele seleciona a unidade. Aí ele já mostra os boletos. Ele seleciona o boleto e está aqui o PDF ou o QR Code, copia e cola. Isso aí... Caso o cliente, sei lá, ele mês passado esqueceu de pagar o boleto, não lembra que não pagou, isso acontece também, né? E o robô ele mostra esse boleto também que está vencido. Que são as notificações, exatamente. Ele consegue saber o que é que está em aberto, né? Isso. Então o que é que o robô faz? Como ele tem acesso às informações, né, logicamente tem várias camadas de segurança para que esse robô acesse essas informações e entregue, inclusive até pela lei, né, LGPD e tal. Então está tudo regulamentado, né, essas camadas de segurança. E aí o robô ele olha lá na base de dados e vê que hoje é o vencimento dos boletos do condomínio X. E tem alguns moradores que pagam antes e tem moradores que pagam no dia do vencimento. Então, o que é que ele faz? No dia do vencimento, ele vai lá e faz a pergunta ao morador. Manda um avisozinho. Manda um aviso. Porque esse fluxo que eu falei anteriormente é o morador indo buscar o boleto. Indo buscar o boleto, né? Indo até o robô. Depois agora o robô busca o morador. Agora é o robô buscando o morador. Então, o robô vai chegar lá e manda uma mensagem para o WhatsApp do morador. Ó. Hoje é o vencimento do seu boleto, né? Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, hoje é o dia do vencimento do seu boleto. Você já efetuou o pagamento? Aí, opa, recebi aqui. Eita, não paguei. Coloquei não. Não paguei. Não, tá certo. Tá aqui o seu boleto, caso você queira pagar. Então já envia o boleto em PDF. Já puxa da base. Já puxa da base e já entrega. Né? Isso aí pro devedor é uma dor de cabeça. E aí você pode... A desculpa que a gente sempre ouve lá na hora do acordo é: pô, doutor, estava viajando, esqueci de pagar, não chegou na minha casa, né, no meu apartamento. Não, o robô vai entregar, pô. O robô vai entregar. Pensando no lado positivo também, o cara que esqueceu, né, ele é lembrado. Isso é importante, né? E assim, você pode configurar, né, você pode ensinar o robô a, por exemplo, 2 dias antes do vencimento, converse com o morador. 5 dias após o vencimento, conversa com o morador, seu pagamento não foi feito, deseja pagar, ele já manda o boleto ou o Pix já atualizado. Então o robô começa a conversar com o morador. E aí o morador começa também a se familiarizar com o robô. Que aí interage mais, né? Interage mais. E aí chama até, que a maioria das plataformas chama de assistente, né? Assistente virtual, né? O assistente virtual. Coloca o nome, Jarbas, Ana, enfim, né? Nina, acho que tem uma plataforma que chama Nina. E aí o morador começa a interagir com esse robô. E o robô começa a ganhar inteligência nisso aí. E é interessante porque, com essa inteligência do robô, o morador pode fazer também perguntas ao robô. Em que sentido? Vai além da emissão do boleto. Né? E além também desse menu. Né? Então o morador vai poder fazer perguntas ao robô. Em que sentido? Eu não sei, eu moro no condomínio, mas eu não sei quanto é a taxa da reserva da área comum salão de festa. Eu sei que é cobrado um valor lá para reservar o salão de festa, mas eu não sei quanto é, eu queria saber. Pô, mas é 8 horas da noite. Pô, não tem ninguém na administradora, não quero aperrear o síndico. Pai, como é que eu faço para buscar essa informação? Pergunta o robô. Robô, quanto é o valor do salão de festa do meu condomínio? O robô já tem essa informação de quem está conversando com ele, qual é o condomínio e qual é a unidade daquele morador. E aí o robô vai acessar a base de dados e vai dizer, o valor da reserva do salão de festas é, por exemplo, R$200. Ah, perfeito, já sei que é R$200. Mas eu queria saber se sábado agora já está reservado o salão de festas. Pergunta o robô. Robô, sábado, o salão de festas está disponível? O robô vai acessar e vai ver se alguém reservou. Se ninguém reservou, o robô vai responder. Não, está livre. Deseja reservar? Sim. O robô já tem informação do condomínio, já tem a informação da unidade, já tem a informação do proprietário. Se a unidade for uma unidade devedora, porque tem condomínio que tem a regra de que se você está inadimplente, você não pode, né? Ele também acessa as regras. Acessa a base de dados lá e vai dizer, está disponível, deseja reservar?
tem regras que 3 dias antes do... Você não pode reservar. Então ele vai tá fora do prazo. Isso. Né? Ele vai agir de acordo com a regra de cada condomínio. Entendeu? Muito e aí ele vai dizer, deseja reservar? Sim. Ele vai ver as regras, se tiver tudo de acordo, né, com os parâmetros lá do condomínio, ele vai dizer, reserva efetuada com sucesso. Eu tenho uma curiosidade, até é um medo, viu, que o escritório tem de o robô um dia tomar nosso lugar. É a discussão, né, que a inteligência artificial vai tomar o lugar. Não, já tem muita coisa possível. É possível fazer negociação com o robô? Futuramente, sim. Vai ser, é algo, né, que a gente, eu penso que será possível fazer, né? Possível. Desde que você tenha as regras estipuladas, isso, né? tudo na parametrizado base, na parametrizado, base. Só pode até tantas prestações, o valor não pode ser menor do que a taxa, né? Os vencimentos têm que ser esse dia, porque um dos gargalos que nós do escritório temos, e eu creio que seja o problema de muitos escritórios hoje em dia, é esse tempo que se perde na negociação. Como a pessoa está falando com um atendente humano, né, ela sempre quer ponderar, quer desconto, quer isso. E talvez a solução para não ter como o cara barganhar nada seria conversar com o robô. A negociação é direto no chat. Você vai falar lá e o robô vai dizer as regras. O seu débito é X, porque ele já puxou lá da base. Né? A negociação só pode ser feita dessa forma. Ou aceita ou não aceita. Né? Isso é tendência. É tendência. Vamos sentar. Você limita muito também isso, né? Você limita até onde o condomínio pode ir, até onde a negociação pode ir. Né? E termina não criando... Acima disso aí vai ter que entrar realmente em contato com a pessoa. Essa pessoa a gente entende que, né, muita gente passa por dificuldades e a gente tem um trabalho com os síndicos, né? Tem síndico que tem que ser assim e não abre mão, né, da forma de pagamento. Mas tem casos e casos, né? Na pandemia, principalmente, a gente conversou isso no podcast onde eu fui convidado, que teve gente que perdeu emprego, perdeu o ente lá que era o sustento da casa e passou por muita dificuldade. Então, o escritório, né, e eu creio que as empresas de cobrança, as garantidoras, elas não visam somente, eu quero receber e acabou. Nós lá temos essa preocupação de, qual é a sua situação? Esse cara aqui passou 10 anos pagando em dia. E, de repente, atrasou 6 meses. O que foi que houve? Conversa com o cara, né? E eu acho importante ter esse fluxo, principalmente porque os dados que a gente vê nos sistemas, principalmente no Acesse, são muito claros lá. Você tem o histórico de negociação daquela unidade, né? Você consegue ver se o cara atrasou acordo e tudo mais e flexibilizar que aí já é uma cobrança humanizada, né? Isso. Você analisar, vai analisar a situação e vai ter situações que o robô não vai responder, né? E pegando o gancho dessa parte de cobrança, de finanças, o que é que esses recursos, né, tecnológicos eles podem agregar para o condomínio e o que é que o condomínio pode fazer em relação a situações financeiras? O Acesso tem algum módulo financeiro, assim, alguma questão que pode ajudar o condomínio de alguma forma? São soluções financeiras, né? Então a tendência, né, seguindo essa tendência, né, não é só plataforma, né? O Acesso Condomínio era só plataforma, sistema, entregar esse sistema, dar o suporte e a administradora, o condomínio com gestão própria, vai lá e faz a alimentação, o uso da plataforma. E aí, há um ano e meio atrás, nós criamos um novo produto, que é chamado de Ask Bank, né? O Ask vem das iniciais de acesso ao condomínio, Ask Bank Soluções Financeiras. Porque a gente viu a necessidade de dar uma assessoria melhor à gestão do condomínio nessa parte financeira. Em que sentido? O condomínio está com dificuldades financeiras, está com a inadimplência alta, realmente uma garantidora, né, que vai lá, compra a receita, se responsabiliza pela cobrança, né, entrega 100% da receita ao condomínio. Então, tira do condomínio esse trabalho aí, né, de gerar os boletos, de fazer cobrança. Né? Então, o desgaste da cobrança. O desgaste da cobrança. Mas tem situações que a gente analisa que a garantidora não dá para entrar pela taxa administrativa. O condomínio é sadio. Tem condomínios com 48 unidades, só tem uma unidade inadimplente e mesmo assim 1 ou 2 meses. O que é que a garantidora vai
facilitar ou vai resolver o problema desse condomínio. O condomínio está sadio, né? Principalmente na parte financeiramente, na parte de receita. Então a gente faz um desenho, a gente faz uma entrevista, a gente mostra a gestão, as soluções que a gente tem. O condomínio está precisando fazer uma obra, está precisando colocar uma energia solar, está precisando de crédito, não consegui ir na minha instituição financeira, no banco que eu utilizo. O AskBank, ele tem soluções de crédito? Tem. A gente pode ofertar. A gente oferta créditos. A gente oferta garantidora. Inclusive, a maior garantidora do Brasil está na nossa operação. Né? Preciso ter uma operação enxuta a nível de banco. Eu quero ter uma tarifa diferenciada, eu quero ter um banco enxuto. A gente tem um banco digital, que é o Fitbank, registrado no Bacen, regulamentado. Então, para vocês terem uma ideia, a nível de valores, a gente tem, para um condomínio ter uma conta no Fitbank, a taxa de manutenção é 39 centavos por mês. Dá R$ 4,50 por ano. Então, se o condomínio quer uma operação enxuta, integrada, para trazer receita, pagar as despesas do condomínio, fechar a prestação de contas e otimizar, simplificar e agilizar essas transações, a gente tem toda essa plataforma integrada. É o inverso do que a gente tratou agora há pouco, né? Tem um síndico, aquele cara antiquado, antigo, que trabalha com cheque, mas também tem um síndico evoluído, né? Como a gente tem o Nascimento, o Saulo, né? Que fazem parte do G12, que são síndicos que acompanham a tecnologia. Então, o cara não precisa estar em fila de banco, não precisa estar adulando gerente, se ele tem uma solução financeira dentro da plataforma. Na mesma plataforma. Né? Ele acompanha tudo. E, assim, síndico profissional, ele é profissional, ele trabalha para isso, trabalha com isso, né? Exclusivamente com isso aí. E aí ele trabalha para 5, 8, 10, 20 condomínios. Ele precisa ter agilidade, ele precisa ter informação na palma da mão, porque agora ele está no condomínio A, mas aí já tem um problema para resolver no condomínio B, no condomínio C, então ele está móvel, né, entre os condomínios. Tempo é ouro, tempo né? É ouro, então ele não tem tempo para ficar sentado num computador, acessando o internet bank, indo aqui. Não, pô. Ou uma hora numa fila de um banco esperando para compensar um cheque. Né? Isso, ele quer agilidade no processo. Né? E aí a plataforma integrada, né, com a instituição financeira, fazendo toda essa automação, com um robô trabalhando por trás, essas rotinas manuais que pode ser automatizado. Então, isso tudo vai facilitar a gestão, vai trazer transparência, a prestação de contas vai chegar mais rápido na mão dos moradores. Então, assim, facilita e otimiza muito essa rotina. Principalmente essa questão de síndico profissional, né? Porque se ele não tivesse essas rotinas automatizadas, ele não conseguiria atender 20 condomínios. Exatamente. Né? Então, não daria tempo, não daria tempo, exatamente. Então, ele vai se preocupar com a parte lá de manutenção do condomínio, né? Deu algum problema. Então, essa parte financeira, de gestão financeira, deixa que a plataforma trabalhe de forma autônoma. O sistema vem para fazer a gente ganhar tempo, né? Isso. Que hoje muita gente não tem a dimensão do valor que o tempo tem no nosso dia a dia. Né? Quantas vezes a gente precisa fazer determinada tarefa e não dá tempo. Eu brinco lá no escritório, a gente podia ter 30 horas no dia, né, para poder dar conta de tudo. Mas a gente também pode aprender a otimizar o nosso tempo. E as soluções que você apresentou hoje aqui são, né, para otimizar o tempo. Com certeza. E creio que a plataforma sirva para quase todo mundo que trabalha com condomínio. Né? Não só as administradoras, os condomínios em si, mas no caso da gente lá, como a gente citou, o melhor sistema da gente trabalhar é o acesso. Inclusive o síndico autônomo que não tem administradora. Exato. Né? Ele pode ter o acesso. Pode ter o acesso. Que vai fazer metade do trabalho aí que ele teria na parte de soluções, né? Sim, com certeza. Essa questão. Com certeza. Muito bom. Queria ver com você agora, a gente conversar sobre casos concretos, assim, situações que vocês se depararam como empresa, assim, curiosas, engraçadas, preocupantes, o que você vê mais no mercado aí de, os caras não usam o sistema, ainda faz isso dessa maneira, né? O que você encontrou aí no mercado aqui de Alagoas, né, principalmente? Não, encontrei, foi um tema que nós discutimos aqui, essa questão do cheque, né? Do cheque não existe. Né? Trabalhar ainda com cheque, ficar nessa dependência, né, física, a pessoa ter que ir no local, ter que ir assinar, olha assim, eu digo, meu Deus do céu, que tempo é esse, né? Mas ainda tem
E não é pouco. E não é pouco, não. Né? Tem uma administradora que a maioria dos condomínios deles são condomínios antigos, pequenos e antigos, aqueles condomínios que tem a unidade com 200 metros, 300 metros quadrados. E aí são idosos e assim, a conta no banco, na Caixa Econômica, ele tem essa conta há 40 anos. Se você falar de conta digital para ele é capaz de dizer, você não é mais administrador aqui do meu condomínio. Bota para fora do condomínio na hora, porque né? eu quero que a minha conta seja na Caixa Econômica, na agência X, porque ele vai todo dia lá naquela agência, senta, toma um cafezinho, conversa com o gerente e vai embora. E esse pessoal ainda, para a própria administradora, os fornecedores de condomínio, eles forçam a pessoa a levar o boleto físico no condomínio. Isso. Né? Eles não estão muito adaptados à tecnologia, puxar o boleto na própria internet, nem precisar imprimir, né? Porque hoje a gente reduz, procura muito reduzir papel, porque reduz custo, reduz espaço físico. Tempo para levar até o condomínio. Tem a questão ecológica também, né? Quanto menos papel você emite, menos lixo você emite, né? Imagine só, ontem eu estava conversando com o Valber da Gestor. Né? Tem 3 ou 4 condomínios lá em Milagres. Isso. Dá uma distância do que? Dá uns 80 quilômetros daqui, de Maceió? Acho que mais um pouco. Dá uns 120 quilômetros. Pronto. Assim. Imagine só, todo mês tem que imprimir os boletos e mandar para lá. Não existe isso com a tecnologia. Exatamente. E nem nesse caso não haveria nem a necessidade dele ter um escritório físico lá. Né? Olha só a facilidade que vai trazer, né? Você não vai precisar deslocar pessoal, estrutura, né? Ter esses custos, se você tem hoje algo, né? na palma da mão. Fora que hoje na nossa região, principalmente aqui de Maceió e Milagres, né? Que são regiões onde tem muita gente que tem imóvel aqui, mas que não é daqui. Isso. E aí esse cara de São Paulo, ele recebe o boleto lá, paga, evita todo esse problema, né? Então, realmente... o robô facilitaria, facilita bastante facilita. Nesses casos, né? Onde o cara não mora aqui, né? O proprietário não reside e não vai precisar ele não vai poder dar a desculpa de que não pagou porque não recebeu o boleto, né? Porque vai estar lá disponível no sistema, né? No e-mail, porque o sistema, no WhatsApp dele. No WhatsApp, o cara não tem desculpa, o devedor tá ferrado. E o robô vai abusar. Se você configurar para o robô sair lá abusando, quem é devedor vai se dar mal, vai né? Se dar mal. É muito bom. Eu creio que a tecnologia vai avançar ainda mais, né? Até outro dia, quando nós entramos no ramo de condomínios, né? Eu já atuo há um tempo e assim, muita coisa, como você disse, você não acredita. O condomínio está trabalhando com cheque, os caras não têm um sistema de gestão financeira, né? Que mostre quem está devendo, quem não está. Como é possível? E aí, com o tempo, as coisas foram evoluindo até chegar nesse patamar de... O boleto vai ser automático, a cobrança é o robô que faz, né? E não vai acabar por aqui, não. Isso aí vai evoluir, a tendência é que... A gente tem hoje as ferramentas de inteligência, você falou, o robô é uma delas, e a gente pode integrar com as outras inteligências, como o ChatGPT, por exemplo, né, que está muito falado hoje. Discorre um pouquinho aí sobre se tem planejamentos para a maioria das empresas, principalmente de médio e grande porte, já estão com equipes trabalhando pesado aí nesse ChatGPT, né? Porque não tem como voltar atrás, é tendência. Muitas pessoas já estão brincando com o ChatGPT, já estão fazendo algumas perguntas, né? O pessoal da faculdade, estou precisando fazer lá um trabalho, fazer o trabalho. Chega lá, digita o nome do trabalho e essa inteligência artificial vai lá e entrega pelo menos algo bem evoluído, que ele só vai mesmo... Diferente do copiar e colar do Google, né? Que se nós está bem mais evoluído. Se nós pesquisarmos aqui a mesma coisa, ele vai dar a mesma resposta, né? Lá. E pelo que eu entendi, o ChatGPT é algo muito mais elaborado, né? Muito mais direcionado. É monstruoso. E assim, essa inteligência artificial, esse robô, principalmente a nível... pensando no WhatsApp, porque o WhatsApp hoje, né, todo mundo tem um WhatsApp no seu smartphone. É o aplicativo mais instalado no mundo. Né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tem um smartphone, que tem um smartphone e não tem um WhatsApp. Então, é um canal de comunicação que muitas empresas estão explorando e precisam explorar para poder chegar a informação até o público que ela quer atingir.
E assim, essa inteligência artificial dentro do WhatsApp, ela está evoluindo bastante. E ela está se integrando com outras plataformas, né? Então, você vai conseguir se conectar a um Instagram, você vai conseguir se integrar a um iFood ou a outra plataforma, né, a um Uber, enfim. E aí o próprio usuário, ele pode fazer uma pergunta dentro do WhatsApp e o WhatsApp ir lá, através das APIs de integração, buscar informação no iFood, buscar informação no Google Maps, no Uber. Então, tem N possibilidades que vão surgir, né, com essa inteligência artificial dentro do WhatsApp. Você levantou aí uma questão interessante. Já tive pensando nisso muitas vezes em relação a condomínios. Hoje a gente tem os mercados dentro do condomínio, né, aquele que não tem ninguém lá, que você pega o produto. E seria possível ou será possível no futuro próximo você agregar esses serviços ao condomínio, por exemplo, iFood, Uber, né, um chaveiro, né, algo assim que eu possa contratar dentro do condomínio, pelo condomínio? Será que seria possível? Eu imagino assim, né, numa situação tem vários hipotética. desenhos, vai surgir várias soluções, vai surgir aí... rapaz, N possibilidades que essa IA vai trazer aí para as pessoas. E vai melhorar muito essa comunicação, otimizar essa integração, vai ser algo bem legal e não tem como voltar atrás, né? Sim, sim. E essas integrações, elas facilitam porque você consegue concentrar as informações num ambiente só, né? Ela busca em outros sites, em outros ambientes essa informação para te trazer dentro de uma plataforma só. Então, simplifica o trabalho da pessoa, reduz também tempo ainda mais, né? Fora o que a tecnologia já vem fazendo conosco, ela ainda está conseguindo ainda avançar mais para trazer mais praticidade para a vida da pessoa, né? Esse é o objetivo que essas soluções vêm trazer, é otimizar a informação na palma da mão. O nosso tempo está acabando, rapaz, passa rápido, viu? Passa rápido. Vamos falar aqui com é um o pessoal lá para a gente aumentar aí esse tempo. Está acabando e o papo foi interessantíssimo. Foi legal. Muito bom. A gente passaria aqui mais 2 horas discutindo. Sim, tem muito assunto, né, relacionado à tecnologia. Muita coisa interessante, muita coisa mesmo. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né? E agradecer. Falasse do que mais vem pela frente, né? Primeiramente, agradecer novamente, né, ao G12, agradecer Wagner, agradecer a Saulo da Porta pela participação. Acredito, mais uma vez, que a gente conversou aqui, compartilhou conteúdos relevantes, importantes para o segmento condominial. Muitos desses assuntos nós já implementamos dentro da nossa plataforma. Então, se o pessoal tiver mais alguma dúvida, quiser detalhar as soluções financeiras que nós temos, garantidora, crédito, banco digital, a nossa plataforma, aplicativo, white label, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @acesse seu condomínio. Tem lá os contatos nossos, tem muitos conteúdos lá dos materiais que nós temos dos nossos produtos. Então, tem muita coisa boa, muita coisa para a gente trabalhar, projetar, certo? Então, agradecer mais uma vez. Obrigado a todos aí também. Foi legal. Foi legal sim. Bate-papo interessante. Ao próximo, né? Aguardamos sim, todos. Um abraço. Outro. Um abraço. Até logo.